O Livro dos Espíritos reúne mais de 1000 respostas dadas pelos espíritos superiores com o auxílio de diversos médiuns sobre a vida presente e a vida futura. Preto, perguntas. Azul, respostas dos espíritos. Laranja, notas de Allan Kardec. Livro 1, Causas Primeiras. Capítulo 4. Princípio vital. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida, órgãos apropriados às suas necessidades de conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos os que não possuem vitalidade nem movimentos próprios, e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. É a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, mas nos corpos orgânicos está animalizada. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. O princípio vital reside em algum agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro? É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso resulta de um mesmo princípio. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, devida a certas modificações. Isto é a consequência do que dissemos. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? Ele tem sua fonte no fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o laço entre o espírito e a matéria. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificados segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, não o dá. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou somente se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? Só se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida?
É preciso a união das duas coisas para produzir a vida. Pode-se dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe sua impulsão da atividade íntima ou princípio vital que neles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade do agente vital, mais ou menos como o atrito produz calor. A vida e a morte. Qual a causa da morte nos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desorganizada? Sim, se a máquina não está bem montada, a mola se parte. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Porque uma lesão do coração, mais do que a de quaisquer outros órgãos, causa a morte? O coração é uma máquina de vida, mas não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não é mais que uma das engrenagens essenciais. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital retorna à massa. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo-o e assimilando-o para novamente o devolverem a essa fonte, quando deixarem de existir. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que opera a cicatrização de certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital é impotente para lhes transmitir o movimento da vida, e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. Da harmonia do conjunto resulta sua ação recíproca. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, os órgãos deixam de funcionar como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais estão desarranjadas. Dá-se o mesmo com um relógio que se desgasta com o tempo ou se danifica por acidente. A força motriz é impotente para fazê-lo funcionar. Num aparelho elétrico, temos uma imagem mais exata da vida e da morte. Como todos os corpos da natureza, esse aparelho contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos só se manifestam quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Então, se poderia dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno e o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo nem nos demais indivíduos da mesma espécie.
aos que estão, a bem dizer, saturados de fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. Daí para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a manutenção da vida se não se renovar pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior quantidade pode dá-lo a quem o tenha de menos, e em certos casos prolongar a vida prestes a extinguir-se. Inteligência e instinto. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não, pois as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, já que um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. É preciso a união com o espírito para dar inteligência à matéria animalizada. A inteligência é uma faculdade especial peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, bem como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Podem distinguir-se assim: primeiro, os seres inanimados, formados apenas de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Terceiro, os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Qual é a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Isto é apenas uma comparação, mas que não é exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Além disso, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar e esta, por enquanto, é uma delas. O instinto é independente da inteligência? Não exatamente, porque o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêem às suas necessidades. Pode-se estabelecer um limite entre o instinto e a inteligência, isto é, precisar onde acaba um e começa outra? Não, porque muitas vezes se confundem, mas se podem distinguir muito bem os atos que decorrem do instinto daqueles que pertencem à inteligência. É correto dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se engana. Porque a razão nem sempre é um guia infalível?
seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade.